Eu nunca imaginei que um dia eu fosse doar alguns dos livros que marcaram minha infância. Quando era criança, eu fazia verdadeiras acrobacias para conseguir ler depois do meu horário de dormir. Eu aproveitava a frestinha de luz que passava por baixo da porta do meu quarto para conseguir iluminar o livro e virava as páginas o mais devagar possível para os meus pais não perceberem que eu estava acordada. Durante anos, eu fui exatamente esse tipo de criança, que lia escondido e passava as férias inteiras mergulhada em histórias. Talvez seja por isso que seja um pouco estranho olhar para esses livros aqui e perceber que chegou a hora de doar alguns deles. Oi, eu sou a Bianca e seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse doar alguns dos livros que marcaram minha infância, mas foi exatamente isso que eu decidi fazer hoje. Recentemente eu fui na casa dos meus pais e encontrei alguns livros que ficaram por lá ao longo dos anos. Eu decidi que chegou a hora de doar alguns deles, não porque eles não foram importantes, mas porque eles já cumpriram o propósito deles na minha vida. Eu já li e vivi essas histórias e acho errado deixar os livros na minha estante, sendo que eles poderiam encontrar novos leitores. Eu já doei vários dos livros antes, inclusive a trilogia de Jogos Vorazes antes de lançarem os novos livros, e também alguns livros infantis para uma escola próxima da casa dos meus pais. Mas dessa vez eu decidi fazer algo um pouco diferente. Eu tenho uma amiga que trabalha como diretora em uma escola e decidi doar esses livros para ela. Então, enquanto eu limpo e separo esses livros, eu decidi contar para você um pouco sobre minha história com a leitura. E para acompanhar essa conversa, eu vou acender uma vela. Eu gosto muito de fazer isso quando eu vou ler ou falar sobre livros, porque ajuda a criar um clima mais confortável, mais agradável, como se nós estivéssemos entrando em um clima de leitura. Essa é a vela de 200 gramas da coleção Amor Não Usa Máscaras, inspirada em Bridgerton, lá da Aurora Essences. Ela é feita à mão com cera vegetal e quase dá dó de acender, porém ela tem uma grande vantagem, que é ficar linda pra sempre. Eu tirei os enfeites que ficam em cima dela, a acendi e quando ela secar eu recolocarei de volta. Então ela vai ficar sempre bonita, não vai dar dó de acender e não vai ficar esquecida em um instante, assim como esses livros estavam. Eu decidi acender ela hoje porque ela tem aroma de orquídea negra, que é bem elegante, bem aconchegante e confortável, e também ela é inspirada em Bridgerton, então temos uma inspiração em uma série de livros que depois foi adaptada para televisão, e isso está bem no tema porque esse vídeo é sobre livros. Agora sim, podemos começar, mas antes não se esqueça de clicar no joinha, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. Eu juntei tudo em uma pilha porque eu ainda tenho 2 sacolas cheias de livros por ali, mas aqui eu tenho livros infantis, infanto-juvenis, jovem adulto, tem livros de fantasia e também tem alguns livros que eu doei para minha mãe para tentar incentivá-la a ler, mas sem muito sucesso. Eu leio desde muito nova, a leitura sempre fez parte da minha vida. Eu comecei pegando livros na escolinha e por muitos anos eu fui uma leitora muito ávida. Inclusive meus presentes de aniversário geralmente eram dinheiro para eu comprar os livros que eu queria. Eu passava as férias lendo e muitas vezes nem lembrava de almoçar porque eu estava muito mergulhada nas histórias. E essa era a minha forma de viajar para os universos que existiam dentro das páginas. Inclusive esse livro aqui foi comprado em um sebo, por isso ele está nesse estado, e é Contos de Aprendiz de Carlos Drummond de Andrade. Eu lembro exatamente do dia em que minha mãe comprou ele pra mim. Aqui eu tenho alguns livros com ótimas lições e eu sinto que eu fui de certa forma criada pelos livros. Meus pais trabalhavam muito, eu sou filha única, então muitas das coisas que eu aprendi vieram dos livros. Aqui temos um dos livros que eu dei pra minha mãe, do Mário Sérgio de Cortella, porque ela gosta muito dele. E como eu dizia, eu lembro, por exemplo, de aprender boas maneiras com o hipopótamo do livro Por Favor, Obrigada e Desculpe. Se não me engano, foi um dos primeiros livros que eu li na biblioteca da escolinha. Eu gosto bastante de passar o pincel nas laterais, e aí eu seguro o livro assim, e vou passando o pincel pra tirar a poeira que fica na lateral, sabe? Se eu passo um pano aqui, tem o risco de umedecer demais, dar fungo, mofo. Teve uma época em que meus pais tinham receio de eu ler livros muito grandes e clássicos, então, como eu gostaria de ler clássicos, eles compraram essas adaptações mais simples de 20 Mil Léguas e de Moby Dick. Eu imagino que tenha poeira pra todo lado no vídeo. Tiveram uns pontinhos voando aí, é isso. Até agora eu só encontrei poeira, não vi nenhum livro danificado, graças a Deus. Eu também aprendi muitas lições valiosas com os meus 2 exemplares de O Tesouro da Virtude para as Crianças, o volume 1 e o volume 2. E recentemente eu doei ambos para o priminho do meu namorado, que acabou de completar 1 ano. Na verdade não foi para ele, foi para os pais dele, que a mãe dele demonstrou muito interesse em questões de livros e tudo mais, nós tivemos uma boa conversa. Aí eu decidi dar esses 2 livros para eles lerem para o priminho, quando ele já tiver idade para entender. Aqui temos um exemplar de Branca de Neve e Outras Histórias, que eu acho belíssimo, e apesar de essa pilha aqui ter mais livros infantis, eu também li muitos livros interessantes na minha pré-adolescência, adolescência. Eu gostava muito de Percy Jackson, inclusive fui para as outras sagas que o autor escreveu, sou apaixonada
apaixonada por Sherlock Holmes, devorei Jogos Vorazes, eu sinto que foi a primeira fantasia, digamos assim, que eu gostei realmente, a primeira saga de livros mesmo que eu li e que me ajudou a querer ler outras sagas. Antes disso, eu basicamente só conhecia livros individuais, porque minha mãe ia na leitura e trazia pra mim. Ela tinha receio de eu pegar algum livro que não fosse apropriado, algo assim, e acabar atrapalhando o meu desenvolvimento. Já naquela época tinha esse problema de ter livros adultos com capas infantis. Então eu comecei a pedir pra minha mãe comprar livros específicos, e aí quando ela comprou o livro errado de O Pequeno Príncipe, ela comprou uma edição que era O Retorno do Jovem Príncipe, se não me engano, ela percebeu que ela não conseguiria comprar os livros que eu queria e precisava mais. Então eu comecei a acompanhá-la, no caso ela me acompanhava, né? E então eu conseguia ter mais liberdade para escolher os livros. E aí sempre que eu queria comprar alguma coisa, eu pesquisava antes os gatilhos. E aproveitando que eu estou relendo as Crônicas de Nárnia, eu preciso te dizer que era basicamente a minha saga preferida. Eu amava os filmes, exceto do Príncipe Cáspio, mas está sendo uma ótima experiência reler todos os livros. E eu sinceramente indico para qualquer pessoa, seja criança, adolescente, adulto, tem muitas lições valiosas. E além desses exemplos que eu citei, tem muitos outros personagens que me acompanharam durante a minha vida. Essa pilha já está ficando alta e tem vários outros livros aqui, então eu vou limpando e colocando no sofá, acho que assim fica melhor. Eu lembro desse livro, ele solta uns pedacinhos assim, ó. Então ele deixava minha estante cheia de brilhinho com cola e pareciam asas, então eu ficava agoniada, pensando que era algum bichinho, alguma coisa, e aí eu lembrava que era isso aqui. Para evitar esse problema com os futuros leitores, a futura leitora que pegar esse livro, eu já vou passar o dedo aqui para tirar esse relevozinho. E eu lembro exatamente do dia em que eu ganhei esse livro aqui. E sabe por quê? Porque eu li ele todo antes de sair do shopping. Minha mãe foi na leitura, nós compramos o livro, eu entrei no carrinho de compras, enquanto ela fazia compras ali no Carrefour, eu devorei o livro. Acho que foi aí que ela começou a entender que livros curtinhos assim não eram mais suficientes. Infelizmente, essa avidez pela leitura começou a mudar no ensino médio. Meu trabalho começou a ocupar grande parte do meu tempo livre e aos poucos eu fui diminuindo o ritmo de leitura. Até que no início da pandemia eu praticamente parei de ler por prazer. E parte disso aconteceu porque eu caí naquele discurso de coaches que dizem que ler ficção é contraprodutivo para adultos. Vai me dizer que Alice no País das Maravilhas é contraprodutivo? E mais, por que eu tenho que ser produtivo o tempo todo? Eles diziam que adultos e mulheres de valor deveriam ler apenas livros sobre marketing, desenvolvimento pessoal e carreira. Ou seja, eu deveria ter alguma performance até no meu tempo livre. E aqui temos mais um livro que eu comprei para minha mãe. E foi por causa desse discurso de que a leitura tem que ser produtiva o tempo inteiro, que até o momento de lazer, que é o momento em que eu leio, tem que ser produtivo, que eu parei de ler. Mas eu parei totalmente, eu não lia nada. Eu já pesei um pouco o clima e vou pesar ainda mais. Eu achei um bichinho. Tirei os restos mortais dele aqui, só que ele está grudado no livro, então eu não acho que seja apropriado passar adiante. Vai ficar com um belo buraco se eu fizer isso. Vou deixar ele separado, aí eu vejo se eu consigo resolver. Seguindo adiante, eu parei de ler porque todo esse discurso me fez levar a leitura como um tipo de obrigação, como uma extensão de todas as obrigações adultas que nós já temos. E pra mim, a leitura é um hobby, é um tipo de lazer. Então, quando os livros viraram apenas mais uma obrigação da vida adulta, o prazer de ler simplesmente desapareceu. Eu ganhei esse livro da prima da minha mãe quando fiz 15 anos. Essa prima da minha mãe é uma pessoa muito intelectual e viu que eu gostava de ler, então me deu Sagarana. Então eu, com os meus 15 anos, apesar de ter lido Os Miseráveis, fiquei com um certo preconceito e não li. Quem vê esse livro aqui acha que eu acabei de comprar. Acho que eu acabei de tirar de um plástico, de tão novo que ele está. E agora eu tenho interesse nesse tipo de livro, então eu vou ler antes de passar adiante. Inclusive, ainda nesse assunto de livros de carreira, desenvolvimento pessoal, de marketing, eu coloquei vários na minha lista da Amazon para eu comprar e ler e realmente aprender algo e ser produtiva até enquanto eu leio, mas eu confesso que eles ainda estão lá até hoje. Inclusive, eu preciso atualizar minha lista de desejos da Amazon. Eu vou colocando livro, colocando livro, colocando livro e nunca tiro os que eu não tenho mais interesse. Esse livro também tem relevo com glitter do título Cachorrinho Mágico, só que a qualidade desse aqui parece que é um pouco melhor, porque não solta quando eu passo o dedo. O outro, só de encostar, já saía. E eu lembro que eu levei esse livro uma vez pra escola pra ler, acho que foi no 8º ano. É um livro infantil, né? Cachorrinho Mágico. É um cachorro que se transforma em cavalo, se não me engano. E um colega que sentava na carteira de trás da minha, na sala de aula, começou a implicar comigo por causa do livro, só que acabou não rendendo muito porque eu não entendi a implicância. E acabou que ele deixou a implicância de lado. Depois de um tempo eu percebi, mas eu fiquei tão empolgada com alguém querendo saber de livros que eu só falei sobre o livro. Fiquei conversando com ele, comentando sobre o livro, fiz uma sinopse inteira do livro. Agora que eu lembrei disso, eu vou ficar remoendo essa memória de mim. Esses dois foram um presente de uma tia, acho que ela deu um em um aniversário e outro em outro aniversário, assim, seguido, sabe?
Eu não sei se é esse livro, mas um deles vinha lacrado. Então você só conseguia ver a segunda parte do livro depois de ler a primeira. Ou, caso você fosse ansioso ou ansiosa, depois que você destacasse a parte que vinha como um tipo de segredo. Eu acho que é esse aqui, dá pra ver na lateral, ó. É como se alguém tivesse arrancado as folhas, sabe? Então minha memória não falhou. Tem essa parte lacrada que é lida de cabeça pra baixo. Então parte do livro é no sentido normal e parte do livro é de cabeça pra baixo. Vire para o lado da Kelly. Então são duas histórias com perspectivas diferentes. Aí eles brincaram com essa questão de perspectiva. Então uma parte do livro é de cabeça pra baixo. Podiam só ter trocado o POV, o narrador da história, né? Imagina se os livros de fantasia de hoje em dia com trocentos POV diferentes fossem desse jeito. Texto pra cima, texto pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Não acredito. A capa principal é no sentido normal e a capa lacrada é de cabeça pra baixo, assim como o texto. Agora faz sentido eu ter ficado tão empolgada com esse livro. Como eu disse, eu acabei não comprando os livros mais produtivos da minha lista da Amazon, mas eu acabei comprando pessoalmente. Eu nunca cheguei a ler, mas espero do fundo do meu coração que alguém consiga aproveitar a leitura. Não sei se as crianças da escola da minha amiga vão aproveitar, né? Mas qualquer coisa eu levo para um sebo. Esse aqui foi um dos livros que eu mais gostei de ler. Eu lembro que quando eu estava estudando para o concurso do colégio militar, eu lia esse livro em qualquer oportunidade que eu tinha. Foi uma indicação da professora do cursinho, então toda vez que eu precisava fazer alguma coisa, seja pranchar o cabelo para um trabalho de modelo, seja ir na casa de algum familiar, eu levava esse livro e lia. Eu quero muito saber se eu ainda vou gostar desse livro, então ele vai para a pilha dos livros que eu vou ler antes de doar. Vou ir mais rapidinho para o vídeo não ficar muito extenso. Esse aqui é o Diário de Zlata, que eu li a pedido de uma professora, acho que de português do colégio. Eu também li William Shakespeare e seus atos dramáticos a pedido de alguma professora. Eu lembro que a atendente da leitura ficou meio espantada. Esses 3 livros aqui foram comprados para minha mãe. Esses 2 são do Mário Sérgio Cortella e esse aqui é Bom Dia, Espírito Santo. Eu acho que não é uma boa ideia doar para a escola, então eu vou levar para algum sebo. Parece que ela leu 22 páginas desse aqui, mas se ela entregou para doar é porque ela não quer ler. Acontece. Chegamos ao último livro dessa pilha. E antes de continuar, se você gosta de livros, leitura, de conversa sobre literatura, não se esqueça de clicar no joinha, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. Eu não falo apenas sobre livros, mas teremos 2 vídeos mensais sobre livros aqui no canal. Eles podem ser vídeos de resenha, indicações de livro, vlogs de leitura e até sprints de leitura, em que você consegue pegar um livro e ler junto comigo. Pesado. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livros. Ainda tem outra sacola ali de livros de romance, mas esses aqui são livros que marcaram muito a minha infância, pré-adolescência. Como você pode ver, a maioria é de Monteiro Lobato, mas esse aqui é de Mafalda. Aqui temos Criaturas Bizarras de Outro Planeta. Aqui também tem Monteiro Lobato e mais 2 de Monteiro Lobato. Continuando a história, em 2024 eu comprei um livro da Agatha Christie. Eu comprei em inglês pensando em pelo menos aprender alguma coisa enquanto eu li. Eu escolhi a autora porque, como eu te falei, eu tenho muito carinho pelas histórias de Sherlock Holmes e pensei que talvez a rainha do crime, como é chamada a Agatha Christie, pudesse me reaproximar da leitura. Mas a verdade é que eu arrastei essa leitura por 1 ano e meio. Eu já não estava mais acostumada a ler, também não tinha tanto interesse na leitura e, sinceramente, as séries televisivas eram muito mais rápidas para assistir. Até que em 2025, no ano passado, eu decidi insistir um pouco mais e eu devorei o livro. A edição desse livro é belíssima. É capa dura e eu gostava muito de ler para me preparar para provas de concursos. Ele vai para a pilha de leituras antes de doar, viu? Depois de finalizar o livro da Agatha Christie que eu peguei para ler em inglês, eu decidi que queria voltar a ler de verdade. Apesar de eu ter demorado para deslanchar nessa leitura, eu acho que a minha escolha baseada em Sherlock Holmes foi ótima, porque eu realmente gostei muito da leitura e quis continuar a ler. Minha sorte é que eu já tinha me planejado antes pensando em gostar do livro e continuar lendo, então eu comecei a ler pelo primeiro livro de uma saga de 5 livros de Agatha Christie. Então, como eu já conhecia os personagens e a escrita da autora, eu não ia ter o risco de estagnar no início novamente, com a descrição de todo mundo, de todos os acontecimentos iniciais. Eu me esforço muito para tentar não transformar algo que sempre deveria ser um lazer em algo que precisa ser produtivo. A última sacola tem livros da Paula Pimenta, tem botões, marcadores, e inclusive alguns desses livros foram autografados. Eu lembro que a livraria divulgava o encontro, nós levávamos
nossos livros e ela assinava. Inclusive, eu acabei conhecendo as gêmeas da Paula no primeiro encontro para autógrafos que eu tive com a Paula Pimenta. Elas até autografaram o livro na segunda vez que eu encontrei elas. Porém, eu não vou limpar e separar esses livros porque eles já estão limpos e separados. Eu conversei com uma conhecida minha e uma prima dela ficou interessada, então eles já estão separadinhos aqui para ela. E olhando para esses livros aqui agora, eu percebo que muitos deles fizeram parte de momentos muito importantes da minha vida. Alguns me ensinaram lições valiosas, outros me fizeram viajar para lugares completamente diferentes, mas agora eu acho que chegou o momento de eles encontrarem novos leitores. E já que essa conversa está chegando ao fim, eu também vou apagar a vela. Assim ela tem tempo de esfriar para eu redecorar depois. Alguns livros ensinam e outros simplesmente nos acompanham em certas fases da vida. Agora eu quero saber de vocês. Vocês também eram aquelas crianças que liam escondido depois da hora de dormir? E mais importante, vocês também passaram por um período em que pararam de ler e depois voltaram? E se você lembra agora, qual foi o livro que mais marcou a sua infância? Eu vou adorar ler as histórias de vocês aqui nos comentários. Agora que a vela já está firme e suficientemente seca, eu já posso recolocar os toppings e decorar novamente. Uma das coisas que eu gosto nessa vela é exatamente isso. Você pode redecorar depois de acender. E como eu falei, essa é a vela de 200 gramas da coleção O Amor Não Usa Máscaras, lá da Aurora Essences. Eu já era cliente da loja e agora eu consegui um cupom de 10% de desconto para quem quiser experimentar os produtos. Se você quiser conhecer as velas inspiradas em Bridgerton, como essa aqui que é inspirada na 4ª temporada, velas inspiradas em Friends, a série, e várias outras, você pode acessar o site que eu deixei na descrição e no comentário fixado. E se quiser usar o cupom, ele é Bianca com K mesmo para você ganhar 10% de desconto. A vela ficou assim, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no joinha para curtir o vídeo, de se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito, e também de clicar no sininho para receber os próximos conteúdos. E se você gosta de vídeos curtos, você pode me acompanhar em outras redes. O link delas está tanto na descrição quanto no comentário fixado. E como sempre, até o próximo conteúdo!